Amigos, no último vídeo nós estávamos discutindo o tema das necessidades. Vimos que o ser humano ele tem necessidades corporais, necessidades fisiológicas, o alimento, o repouso, o lazer, também o ar, a água, são coisas que ajudam a manter a unidade, o equilíbrio, a harmonia do nosso organismo, do nosso corpo. Vimos também que o ser humano ele tem necessidades sociais, educação, segurança, acesso à saúde, são necessidades da nossa condição social. Mas no vídeo anterior estávamos nos detendo um pouco mais na análise das necessidades humanas, aquelas necessidades que nos revelam como pessoa, dotados de consciência e de vontade, de desejo, de liberdade. Nós vimos a necessidade de ordem. Cada pessoa tem uma organização da sua vida. E aquele que quer cuidar, se deseja ser intérprete das necessidades, uma necessidade importante que a pessoa precisa reconhecer é que o outro tem uma visão do seu mundo. E essa visão, essa ordem, ela deve ser respeitada. Esse é para quem estou oferecendo os meus cuidados. Estou atento ao modo como essa pessoa organiza a sua vida? Estou transformando o cuidado em uma ruptura da maneira como essa pessoa cuidava e organizava a sua própria vida? Isso a gente viu no vídeo anterior. Eu também mencionei aquele problema importante que é, às vezes, não transformar o cuidado em uma forma de sufocar o outro. Então, aquele que recebe cuidados, ele precisa que um certo grau de liberdade e de risco seja respeitado, né? Às vezes o cuidado com a segurança, que é uma outra necessidade humana que nós temos, acaba sufocando aquele desejo da pessoa sentir e experimentar que tem a sua vida nas suas próprias mãos, né? Que pode dar um direcionamento à sua própria vida. Agora o que a gente vê no vídeo de hoje é a necessidade também de liberdade, ainda que eu tenha mencionado já quando falei da relação entre risco e segurança, né? A liberdade é aquela experiência, aquela consciência que a gente tem de que a gente dá um direcionamento à nossa vida, que simplesmente a gente não está sendo levado pelos outros. Então, aquele que é um cuidador, aquele que se coloca a serviço de uma pessoa que necessita de cuidados, ele deve tomar um cuidado muito grande com a intimidade, com a liberdade da outra pessoa. Isso é um ponto importante. Uma pessoa que vá tendo certeza que está sendo privada da sua liberdade, isso interfere bastante na visão que a pessoa tem sobre a sua própria vida, no direcionamento que a pessoa quer dar sobre a própria vida. Então, respeitar a liberdade do outro. O quanto do cuidado que eu faço é de fato uma necessidade, é de fato uma resposta à necessidade do outro, ou de repente eu estou caindo na tentação de dominar o outro, de sufocar o outro, de dizer ao outro como é que ele deve viver, como é que deve ser a sua própria vida. É um ponto importante, né? Quantas vezes a gente escuta de um idoso que está sob os cuidados dos filhos dizer: agora eu já não mando mais nada da minha vida, né? É lógico que há necessidades que devem ser atendidas, porém essa experiência de liberdade, ela está sendo preservada? Estou tendo um cuidado para que o meu pai ou a minha mãe façam o que devem fazer, mas façam como uma decisão sua, ou está sendo simplesmente uma imposição minha? E aquele que é cuidador deve saber equilibrar essas coisas. Depois, junto da própria necessidade de liberdade, tem o aspecto da responsabilidade. Não transformar aquele que recebe os cuidados como se fosse simplesmente um coitadinho, como se fosse uma criança que não pudesse responder sobre a sua própria vida. Até isso é o respeito à necessidade que o outro tem de ser responsável pela sua própria vida, também diminui um pouco a angústia daquele que é um cuidador. Então o cuidador ele tem uma responsabilidade, mas uma responsabilidade que é partilhada com aquele de quem ele cuida. Essa necessidade de responsabilidade, ela, num grau maior ou menor, vai significar você conversar com a outra pessoa sobre como a conduta dela
A adesão dela ao tratamento, a adesão dela a uma forma de dieta, por exemplo, é importante para a sua recuperação ou para a manutenção do seu estado. Um aspecto que às vezes é dolorido é a necessidade de ter algo como seu. As coisas que nós temos, elas têm uma história. Então, às vezes vai lá um neto, um filho, uma filha na casa do pai ou da mãe e resolve fazer uma faxina. Aquela xícara velha, lascada, que você encontra no armário, ela não é uma coisa para ser jogada de acordo com a opinião do pai ou da mãe. Ela é uma recordação, ela é um símbolo de um momento, de uma época. E simplesmente sair jogando as coisas velhas pode despertar na outra pessoa uma espécie de sentimento de violência. Aqueles objetos, por mais que sejam não interessantes na visão do outro, para aquela pessoa que é o dono do objeto, ele pode ser símbolo, pode ser um testemunho, pode ter um valor extremamente afetivo em relação a alguma coisa. Então, o cuidador, ele deve ter muito cuidado, muito respeito, muita atenção aos objetos das pessoas de quem ele cuida, porque são muitas vezes mais do que objetos. São símbolo, um sinal de um momento vivido por aquela pessoa. Lembro que tudo aquilo que é conversado aqui no vídeo, existe também o texto no meu blog, padrecleiton.blogspot.com.br. Na descrição do vídeo você tem aí o link para a leitura do texto.